galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão, tenho 31 anos, sou católica apostólica romana e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas, indireta, indireta e também para todo e qualquer tipo de pessoa, porque sim, Deus é para todos, nós só precisamos buscá-lo e encontrá-lo, tá bom? Ele é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer nas nossas vidas e o conteúdo aqui tenta de muitas formas mostrar isso. Então a missão deste canal aqui é ser aquilo que Jesus fala, né? Pescador de homens. Então essa é a nossa missão aqui, tá bom? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma polêmica. Eu sabia que ia ter mais polêmica sobre o que foi falado lá na Assembleia da CNBB deste ano, tá? Hoje, dia 28 de abril, sexta-feira, é o último dia da Assembleia, né? Já falei aqui de uma polêmica que surgiu aí na carta, depois procura aqui no canal, tá bom? Só que dessa vez é envolvendo aí a questão do ecumenismo e o diálogo interreligioso, que foi debatido aí, né? Foi divulgado na quarta-feira do dia 26 desta semana, tá bom? Mas eu vou pedir pra você, antes de mais nada, enquanto, né, eu falo que eu preciso dizer aqui do canal, abra seu coração e abra sua mente, tá bom? Peça pro Espírito Santo te dar entendimento e discernimento, porque não é um assunto simples, ele é bem complexo, sim, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai tanto para um lado e tanto para o outro. E hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala e até com o que a gente pensa também, tá bom? Então vai pedindo a ação do Espírito Santo e enquanto isso, eu vou pedir para você também não esquecer de dar o seu joinha. O seu joinha é muito importante para nós, ele não custa nada, apenas que você levante sua mão e clique nele. Então faça isso, porque isso tem ajudado muito ao canal. Obrigada para você que sempre curte, assiste e comenta os nossos vídeos, tá? Você que já é inscrito, não esquece de conferir o seu sininho, porque às vezes ele desativa, já sabe disso, né? Que eu sempre falo isso. E você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nós gostamos muito quando vocês novos chegam e se achegam neste lugar aqui. Só para lembrar uma coisa muito importante, o espaço do comentário é todo seu, tá? Então você pode comentar, compartilhar sua experiência, colocar sua opinião, desabafar. O que você sentir, você pode sim colocar aqui, mas o que a gente sempre pede é que você tenha muito respeito, amor e misericórdia na hora de falar, seja comigo, seja com a igreja, seja com o padre, seja com o tema. Principalmente se você não concordar com nada do que eu falar aqui ou do que alguns irmãos forem falar nos comentários. Combinado? Vamos ter a postura de cristãos, assim como Jesus faria. Pensa sempre isso, como Jesus faria. Aí você escreve. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Só para deixar uma coisa clara aqui, porque tem gente que não entende, né? Toda essa questão, não, eu não concordo com o que foi dito, tá bom? E acredito que o que foi dito de forma errada, ok? Então deixa eu falar de uma forma bem clara, porque tem gente que nem chega no final do vídeo, fica raivoso, sai e começa a falar coisas que eu nem disse no vídeo. Então vamos lá, vou comentar primeiro o que aconteceu, depois a gente vai ter uma breve explicação e aí a gente reflete juntos, combinado? Então tá, vamos lá. O que aconteceu foi que na quarta-feira aí, né, teve essa questão de ecumenismo e também diálogo interreligioso, e aí foi divulgado lá no Facebook do Vatican News, no idioma português. Então, para você que não sabe, existe um site aí do Vaticano, né, ele tem vários idiomas e tem, óbvio, no português aqui do Brasil, tá? Então, foi divulgado lá esse breve resumo do que aconteceu na quarta-feira. Então, eles comentam lá sobre o que aconteceu da eleição dos presidentes das comissões e depois eles começam a discorrer sobre o terço, o momento da Santa Missa, né? E aí, onde pega é um pouco mais nesse trecho da Santa Missa, onde está escrito, né? Abre aspas aqui para o Vatican News, tá? A celebração interreligiosa, que é uma tradição realizada durante as Assembleias Gerais da CNBB, foi presidido pelo bispo emérito Cornélio Procópio do Paraná, Dom Manuel João Francisco, presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB. Para Dom Manuel, esses momentos são muito importantes e significativos, pois criam a afeição e proporcionam o conhecimento. Abre aspas para o que o Dom Manuel falou. Refletem a comunhão entre as várias religiões e de toda a humanidade. E aí vem o trecho que gerou toda a confusão e que foi utilizado lá na postagem do Vatican News. Todas as religiões são expressão de Deus e todas buscam fazer o bem e espalhar o bem.
podemos e devemos nos reunir e trabalhar pela paz, pela humanização, para criar um mundo que se possa viver em plenitude, fecha aspas. Então aí depois também no texto discorre sobre as religiões que estavam presentes lá e a busca deles, né, numa cultura de paz entre as religiões, também no mundo todo, né? Então teve algumas religiões lá unidas e reunidas em oração e comunhão, que foi a família abraâmica, tinha um representante dos judeus também, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, teve uma também da Igreja Evangélica Presbiteriana Independente, né? E alguns outros pastores também da Igreja Presbiteriana. E aí finaliza dizendo que esses representantes, junto com os bispos, né, participaram da assembleia aí, rezaram juntos, tiveram as orações de bênção, né? E até menciona aí que essas orações foram um colocando a mão no ombro da pessoa do seu lado, tá? E aí se encerra. Isso gerou comentários, para variar, né? Muitas brigas nos comentários lá da postagem, algumas pessoas já têm se posicionado. Lembrando que isso aconteceu no dia 26 de abril, mas está vindo à tona agora. É normal no final da Assembleia isso acontecer, mas vamos lá. Ju, o que é ecumenismo? Vamos primeiro explicar para a gente entender, porque tem diferença e tem gente que confunde. Estou falando porque quando eu era mais nova, eu confundia, tá? Ecumenismo é o diálogo e aproximação entre pessoas cristãs, ou seja, aquelas que acreditam que Deus se encarnou, nasceu por meio de uma virgem, veio, viveu aqui, morreu na cruz e ressuscitou, tá? Então as pessoas que professam essa mesma fé têm diferenças doutrinárias, por exemplo, as que não acreditam que Nossa Senhora é virgem, enfim, mas tem essa base de que é crer que Cristo é Deus encarnado, morreu e ressuscitou para a salvação de todos nós, tá? Então isso é ecumenismo. Então são pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, Deus encarnado, tá bom? E aí a gente tem o diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é em relação a todas as outras expressões religiosas. Então judaísmo, islamismo, espiritismo, todas as outras religiões. Então esse primeiro lado, que é o ecumenismo, apesar das diferenças, eles buscam essa unidade entre si, tá? As outras é mais na questão da paz, né, da justiça, de um conversar e entender o outro, sem brigar, tá? Então, é essa questão. O ecumenismo, o diálogo interreligioso está em um documento do Concílio Vaticano II, tá? Que se chama Unitatis Redintegratio, tá? Que é o documento que fala exatamente de como o cristão, leigo, presbítero, o episcopado deve se direcionar às outras religiões, tá? Por que eu disse que é um assunto complexo? Porque, claro que a gente tem que conversar, né, com as outras pessoas. É complexo porque existem pessoas que acabam caindo nessa questão da fala, de que todas as religiões são expressão de Deus, que espalham o bem, e existem as outras pessoas que não querem de forma alguma conversar com a pessoa de outra religião e quer o tempo todo debater, tá? E aí acontece muito que alguns têm até falado da busca de uma religião universal, né? De fato, deveria ter uma religião universal, que é a Igreja Católica, é a religião católica, porque Cristo criou a Igreja Católica, né? Tá lá na palavra, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, né? Então, passaríamos do judaísmo para o cristianismo, a Igreja Católica, certo? Então, do ecumenismo das igrejas cristãs, né? Elas buscam sim o entendimento e a restauração, ou seja, o entendimento total entre elas para que elas possam se unir, tá? Inclusive já teve, por exemplo, o Papa Bento XVI aí ordenou alguns padres anglicanos de outras religiões há um tempo atrás, então mostrando aí que a igreja, né, de Cristo é a Igreja Católica. Então é isso. O que causou aí também alguns comentários, né? Que se todas as religiões expressam o amor de Deus, eu não preciso estar na Igreja Católica. Então gera uma confusão, gera uma divisão. Então vamos lá. A gente precisa saber de algumas coisas, tá? Então, algo que a gente não deve esquecer, isso é dogma, tá? Da igreja, é uma verdade imutável. Não há salvação fora da igreja, tá? Igreja criada por Cristo, tá? Então,
É bem verdade, isso é de um... Então, não há salvação fora da igreja, isso é dogma, tá? Mas e aqueles que não são da igreja? Bom, acredita-se que aqueles que desconhecem do Cristo e a sua igreja, eles buscam sinceramente a Deus e tentam cumprir a sua vontade, né? Então, existe até uma fala do próprio Papa Francisco aí que diz que não é possível encontrar Jesus fora da igreja, né? Até Paulo VI diz, né, e o Papa Francisco fala que é uma dicotomia absurda querer viver com Jesus sem a igreja e seguir Jesus fora da igreja, amar Jesus sem a igreja, tá? Então, assim, é questão hierárquica e católica. Nós precisamos lembrar disso porque quando a gente se depara com frases como essa, a gente pode acabar se confundindo e gerando a divisão, tá? Inclusive, tem até muitas falas aí que o ecumenismo, todas as igrejas salvam, que todas as religiões são iguais. Não são iguais. E por isso que nós precisamos estudar e buscar o conhecimento. Óbvio, tomar cuidado com aquilo que nós falamos, enfim, né, para que não vá ofender o irmão. Mas, gente, o que é verdade, a verdade dói, mas ela liberta, né? E aí, tem até algumas palavras que falam, mas você tem que tomar cuidado, porque você vai ferir a religião do outro, que a gente já viu aqui também, né? E aí tem uma passagem lá de Romanos 16, do 17 ao 18, que diz: Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os, esses tais não servem o Cristo nosso Senhor, mas o próprio vento. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples, tá? Então aqui é um ponto importante de nós observarmos. Tanto no documento lá do Concílio Vaticano que fala sobre ecumenismo, quanto no catecismo, ele diz algumas questões que são muito importantes para nós. Que para que aconteça o ecumenismo, precisa haver uma conversão de coração. E aí lá no ponto 827 do catecismo, que eu até grifei aqui, para viver puramente, né? Então, a conversão do coração com vistas a viver mais puramente segundo o Evangelho. E aí, diz que, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa as divisões. Eu vou repetir. É a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa as divisões, né? E aí ele diz que é necessário conhecimento fraterno recíproco, a formação ecumênica dos fiéis e especialmente dos presbíteros, o diálogo entre os teólogos e o encontro entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades, que é feito aí pela CNBB, né, por exemplo, e a colaboração entre cristãos nos diversos campos do serviço aos homens, a oração comum também, né? Então, é necessário uma renovação permanente da igreja e uma fidelidade maior à sua vocação, e essa renovação é a mola do movimento rumo à unidade. Então, para eu me unir a alguém, para eu dizer e conversar com alguém, eu preciso me conhecer primeiro, né? Então, até dentro do ecumenismo, existem dois tipos de ecumenismo, o ad intra e o ad extra. O ad extra é o para fora, fora da igreja. Então, seria, por exemplo, com essas igrejas cristãs tradicionais. E o intra é o interno, é eu saber lidar com as diferenças, que é muito que tem se debatido, principalmente depois da carta lá da CNBB. Se eu não consigo lidar com os diferentes carismas dentro da minha igreja, como que eu vou conseguir lidar com os de fora? Os bispos, eles têm formação, têm estudo, eu entendo que tem. Mas lembra que eu falei em um vídeo? É necessário que eles ouçam as pessoas. E nos comentários eu sei que tem gente que exagera, tem gente que é robô, enfim. Mas ali existem pessoas, e pessoas que participam também das comunidades, que elas estão dizendo, estão gritando que tudo que tem sido falado não representa elas. Por quê? Existe uma ferida na igreja, porque os próprios leigos, os próprios presbíteros, o episcopado não se conversa, não tem diálogo entre eles. Então, como que a gente vai conseguir dialogar com alguém? Como que a gente vai conseguir levar a salvação para alguém se nem a gente se entende? Se cada um fica falando uma coisa. Se eu falo de uma forma muito calma, mais confusa, eu confundo a cabeça das pessoas, tenho toda a linguagem, eu sei o dicionário completo, eu sei os livros completos, mas eu confundo a cabeça das pessoas. E como que eu vou levar a salvação para os outros se dentro da igreja eu falo de forma violenta,
eu começo a acusar o irmão. Então eu acho, desde a carta lá da CNBB, que nós precisamos parar e seguir alguns pontos. Parar de se inflamar com tudo, porque, por exemplo, teve até um irmão que falou nos comentários, achei muito interessante isso, que desde que ele parou de ficar dando atenção às coisas da CNBB, a vida espiritual dele melhorou. E se nós formos pensar, é verdade. Ai, Ju, então eu não tenho que estar informado? Você tem que estar informado. Mas essa informação tá te inflamando? Ela tá te levando para uma vida espiritual ou não? Porque se ela tá te inflamando e não tá melhorando sua vida espiritual, você tá se intoxicando, que foi o que a gente falou há um tempo atrás aqui. Para de se toxicar com as coisas, para de se inflamar com as coisas. Porque tudo aquilo que inflama, o que acontece? Uma hora explode. E se explode, ela acaba. E a gente não quer que a Igreja Católica acabe. Claro que ela não vai acabar, né? Porque Deus é Deus e tudo que foi feito para ele não vai, por ele não vai acabar. Mas será que a gente está contribuindo positivamente? Então, cuidado, não fica se inflamando. Seja você quem só comenta, ou dentro da sua paróquia, ou você que é influencer, ou você que é comunidade, ou você que é uma referência, eu não sei quem é você, mas pare de se inflamar. Respira. Eu sei, tem coisa que dá raiva? Tem, mas a gente precisa respirar. Segundo ponto, e que é o que tá lá no documento, eu acho que se a gente lesse os documentos da igreja da forma como a gente precisa, as coisas não ficariam tão confusas e acredito que não aconteceria tanta divisão. Formação. Nós precisamos ter e dar mais formação dentro da nossa comunidade, dentro da paróquia, dentro da nossa casa e principalmente para nós, porque eu só dou aquilo que eu tenho, certo? Então, tudo que a boca fala, o coração está cheio. Então, repare o que a sua boca tem falado. Eu preciso de mais formação, você precisa de mais formação. Sim, os padres precisam de mais formação, porque nunca é demais. E os bispos também precisam de mais formação. O Papa também precisa de mais formação e informação. Além disso, nós precisamos orar mais. Se o Brasil está dessa forma, se a CNBB está dessa forma, é porque nós estamos orando pouco, né, irmãos? Então, a gente precisa orar mais. E também, além disso, que está falando aqui, converter o nosso coração. Nosso coração precisa se converter. Igreja Católica é feita de documentos, palavra, magistério e tradição, né? Então, é com base nisso que a gente também vai buscando a nossa conversão e, óbvio, a nossa experiência e o nosso encontro com o Cristo. Então, que nós possamos seguir isso de verdade. E lembrando que ou a gente começa de verdade a ser mais fiel, ou nós vamos causar mais divisão. Seja você falando calmo, falando bravo, sendo violento, ou seja, sendo um cordeiro, independente disso, vamos buscar não causar tanta divisão. Quando vier essas polêmicas da CNBB, vamos ler, olha, gente, é desse jeito, é dessa forma, né? Principalmente com assuntos que são muito complexos, que podem gerar mais confusão. Ecumenismo e diálogo interreligioso já lida com divisão. Se a gente não toma cuidado, gera mais divisão ainda. Então, tomemos muito cuidado, porque o inimigo, ele tá se escarnecendo, ele tá assim, ó, tripudiando em cima da Igreja Católica. E isso sempre acontece quando tem a Assembleia Geral da CNBB, né? Que já começou daquele jeito. Então, tomemos cuidado, oremos muito pelos nossos bispos, né? E também por tudo que é decidido lá. Lembrando que tudo que tá ali não é o que vai sair e vai acontecer nas nossas dioceses, tá bom? Ali é um encontro de comunhão, de conversa, de consenso, enfim, mas a autoridade é o nosso bispo. Então ele vai lá, tem todas as informações, tem tudo o que precisa ser falado ou o que eles acreditam que é falado. E aí o bispo traz aquilo que é necessário para a diocese dele. A nossa igreja é muito grande e sim, o bispo tem a total autoridade sobre a diocese que ele é responsável. Então só para lembrar aí, né, porque eu tenho que lembrar, porque senão o povo não entende. Não concordo com a frase, tá bom? Não concordo com esse posicionamento da CNBB, mas é importante a gente pegar tudo isso e refletir sim, porque o rumo que algumas coisas estão tomando não são boas e os dois lados estão um pouco cegos, então a gente precisa acordar, ok? Acho que me fez ser entendida, né? Então é isso. E aí, você sabia dessa questão? Você já viveu? Você conversa com irmãos de outra religião ou de outra questão de
de cristianismo, né, desses cristãos tradicionais, deixa aqui nos comentários sua vivência. Se você é de outra religião, deixa aqui seus comentários também. Sobre a CNBB, gente, pode deixar seus comentários, mas lembrando, somos leigos e nós não temos nenhum poder sobre isso, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que ficou sabendo aí dessa confusão para ver se joga luz nessa situação, né? E não esquece, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!